Se temos umas fortes chuvas, por exemplo, como acontece aqui em Pernambuco, onde temos chuvas que alagam, destroem algumas coisas, derrubam árvores, como aconteceu recentemente, pessoas morreram diante de choques elétricos dos postes. Qual é a nossa percepção histórica? Todo ano isso se repete. E por que não muda? Quem pode mudar? E as chuvas que caem são as mesmas chuvas para mim e para você? Eu moro num apartamento. Colegas meus moram em casas. Alguns estudantes meus moravam em casas e tiveram que, diante das chuvas, colocar os móveis em cima de tijolos, para que não fossem molhados com a água. Então a chuva que passa para eles não é a mesma chuva que passa para mim. Todavia o dano é o mesmo e se repete sequencialmente. Qual é a nossa capacidade, não a minha, não só a minha, mas qual é a nossa capacidade de alterar essa história? Para que as chuvas que acontecem em Pernambuco não sejam mais tão dramáticas como são todos os anos. Percebe? Para quem não viu, tem um filme Parasita, eu vou passar agora. E eu quero que nós analisemos as diferentes percepções de um mesmo evento a partir de classe social, que é o buscado através do filme. Essa janela ficou aberta. Kenyu, vamos essa janela. E hoje o céu está tão azul e sem poluição. Graças a toda aquela chuva de ontem. Isso. Então, trocamos o acampamento por uma festa no jardim. Faça dos limões uma limonada. Ah, que chuva. Foi uma verdadeira bênção. Vocês conseguiram perceber que as chuvas do filme Parasita, já trazendo spoiler, destruiu toda a construção material que aquela família teve. Percebe? Eles não tiveram um momento feliz, foi um momento de desastre, um momento de desespero. Enquanto, para a família de classe social abastada, a percepção daquele fato foi maravilhoso, porque limpou os céus, limpou as ruas. Percebe como a falta de empatia e a falta de reflexão de sociedade, reflexão social e, ao mesmo tempo, reflexão de consciência histórica de um fato que passou pode ter sido bom para ela, mas ela não pensou em momento nenhum se seria bom para o motorista dela. Ela não questionou em momento algum se aquilo ali foi prejudicial para ele. Se aquele fato, aquela ocorrência histórica atinge da mesma forma ele e ela. Diversos outros fatos históricos podemos analisar desta mesma forma. Até mesmo fatos que, vamos dizer assim, eleições, Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um fato histórico que é visto de uma forma macro como maravilhosa para boa parte das pessoas. Para uma pequena parte das pessoas, não é. Aquelas pessoas que tiveram que trabalhar, talvez alguma pessoa que teve algum acidente, alguma ocorrência. Percebem? Nós podemos ver diversas formas um mesmo fato histórico. Entra agora também outras análises que vão ser feitas. Vou ressaltar essa pergunta, como por exemplo, a invasão dos portugueses no Brasil. Falo invasão. Eu já aprendi no meu ensino fundamental, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Na faculdade, aprendi que já se tinha noção dessas terras, que aqui nós chamamos hoje de Brasil. E eles só vieram aqui e firmaram um acordo, Espanha e Portugal, e Pedro Álvares Cabral, na verdade, passou aqui somente para pegar uma corrente marítima. Ele veio, fincou que as terras eram portuguesas e não espanholas, e seguiu para as Índias. E já uma nova percepção não é nem mais descobrimento ou de confirmação das terras, é justamente invasão. Perceba, o mesmo fato histórico foi analisado por 3 perspectivas diferentes, e todas elas através de um presente. O meu presente no ensino fundamental, meu presente como universitário e meu presente como egresso da universidade. Cada um desses presentes deu uma significância diferente para o passado.
Ou seja, podemos modificar o passado sem alterá-lo materialmente? Percebe? Agora, nesse mesmo sentido, quais são os impactos de verificar a história através de outras visualizações, por assim dizer? Para você isso é importante? Não é? O que é que isso diz sobre o seu presente? E mais, o que é que isso diz sobre o seu futuro? Aqui nós temos a percepção de que o brasileiro em si, tem memória curta, ou que não tem memória. Mas essa ausência de memória, por assim dizer, como trouxe Gadamer, não seria uma coisa provocada, já que a consciência histórica é algo que se adquire? Ou, sendo inerente ao ser humano, tem como bloquear? Ora, se nós não paramos para pensar nem nós mesmos o tempo todo, como é que vamos refletir sobre nós, se não conseguimos refletir nem sobre nós, como refletir sobre o mundo em si? Nós aceitamos simplesmente estar aqui. Percebem?